Queridos irmãos e amigos da Brazilian Missionary Church, que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesse estudo que vamos fazer, dando prosseguimento aos estudos de quinta-feira. Na semana passada nós falamos sobre o mundo espiritual e hoje vamos falar sobre espírito. E esse assunto espírito é um assunto muito complexo, muito profundo e que nós precisamos prestar bastante atenção e estar no espírito para podermos entender, porque somente com o intelecto nós não entendemos as coisas espirituais, não é mesmo? Então nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe. Senhor, abençoa o nosso entendimento, abençoa a nossa mente, a nossa capacidade de ouvir, de raciocinar, de entender, de captar e de colocar em prática. Repreendemos toda a ação do inimigo em nome de Jesus Cristo e pedimos a Tua bênção para todos nós, os que estamos ministrando e os que estarão recebendo a ministração. Nós te suplicamos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como cristão que eu sou, a minha base está na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, a Bíblia Sagrada, eu creio em Jesus Cristo. Então nós buscamos o conhecimento na palavra de Deus. Jesus Cristo, certa vez, diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Numa outra ocasião, ele disse para alguns religiosos: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. E no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse para alguns religiosos, ele falou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos, como cristãos, crer na palavra de Deus. Cada pessoa é livre para crer em quem ela quiser, no que ela quiser, em que fundamento ela quiser. Cada pessoa é livre para isso. Mas o nosso futuro é determinado pela pessoa que nós decidimos acreditar, ou em que ou em quem nós decidimos acreditar. Eu comecei a estudar a palavra de Deus exatamente no dia 13 de novembro de 1971. Ou seja, no ano passado, novembro do ano passado, de 2019, dia 13, eu completei 48 anos que eu estou estudando a palavra de Deus. E esse ano eu completo 49 anos que eu estou estudando a palavra de Deus. Então muitos dizem: são muitos anos, muita coisa, você já conhece muito? Não, são muitos anos de estudo. Mas cada vez que nós conhecemos e estudamos, nós entendemos que nós precisamos aprender mais, estudar mais e conhecer mais. E principalmente se nós falarmos sobre espírito, as coisas realmente espirituais, não é mesmo? Nós vamos falar hoje sobre espírito. Na verdade, não existe nenhuma palavra exata que defina com exatidão o que é espírito, porque nós só vamos entender realmente o que é espírito quando nós estivermos só vivendo no mundo espiritual. Nós estamos hoje limitados à matéria, então nós temos muitas limitações, uma grande limitação, né? Então nós precisamos de aprofundar mais e de estudar muito. A palavra espírito, não é, significa vida. Vida, não é? O espírito é o que dá vida. Nós sabemos que o espírito é o que dá vida ao corpo, à matéria. Um corpo sem espírito não tem vida, está morto. Ele só tem vida se ele tiver espírito, né? O espírito dá vida ao corpo, à matéria. Baseado na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2, especificamente no versículo 7, quando Deus formou o homem, depois que ele criou a terra, criou tudo, formou tudo, e ele formou o homem, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, está escrito assim: Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Não é mesmo? Então o homem passou a ser uma alma vivente. O homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, um corpo com sentimentos, com emoções, mas com vida. Com vida. Então agora não era mais somente um corpo, era um corpo que tinha alma, que é a sede das emoções, né, de todos os sentimentos, de tudo que nós sentimos e decidimos, mas agora com vida, com o espírito. O homem, o corpo humano, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. São 3 partes. E também o homem, ele é fragmentado, ele é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós sempre falamos que nós somos corpo, alma e espírito. Mas, na verdade, a ordem correta é: nós somos um espírito,
porque o Espírito é que dá vida, que possui uma alma, que são emoções, não é? Que são as emoções, os sentimentos, as emoções, e que habita num corpo, na matéria, não é mesmo? O Espírito, ele é como que fala? Antemporal, né? Ou atemporal, perdão. Atemporal. O Espírito é atemporal, ou seja, ele não está limitado ao tempo e ao espaço, enquanto que o corpo é temporal, né? O Espírito é atemporal e o corpo temporal, porque o corpo está limitado à matéria, está limitado ao espaço, está limitado ao tempo. Então nós somos espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, né? E que vocês possam conservar o espírito, alma e corpo irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala nessa ordem: espírito, alma e corpo. Nós falamos na semana passada sobre o mundo espiritual. Hoje estamos falando sobre espírito. Tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. Tudo. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, muito capaz, mas se espiritualmente você não estiver bem, você não consegue produzir absolutamente nada em área nenhuma. Não é mesmo? Toda pessoa abatida espiritualmente, ela não consegue progredir, ela não consegue prosseguir, ela fica sempre acuada, ela fica sempre retraída, ela fica sempre sem condições de fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Então, tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito, porque o espírito é que dá vida, não é mesmo? Então, o nosso estado de espírito reflete e influencia diretamente com a nossa alma, que são as nossas emoções, e influencia automaticamente no nosso corpo, no nosso metabolismo, não é? Em todo o nosso organismo. O nosso organismo sente nas suas funções, no seu metabolismo, em todo o seu funcionamento, ele sente quando o espírito está abatido, porque a alma sente também. Então, tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. O estado de espírito, preste atenção nisso, o estado de espírito refletindo na alma e no corpo vai revelar ou revelará, né, se o que estamos sentindo é algo bom ou ruim ou mal. Né? A Bíblia nos fala, nos mostra 3 classes de espíritos. Que classes são essas? O Espírito de Deus, que é o Espírito divino, o Espírito do homem, e são milhares de homens, então cada homem tem o seu espírito, não é? E o espírito maligno, que são legiões, que são muitos, que são também milhares, né? As pessoas colocam o nome que elas quiserem. A Bíblia tem os nomes próprios, mas é o espírito maligno, e eles são muitos, em classes diferentes também. Então, nós temos 3 classes de espíritos: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito maligno. Nós vamos ver sobre isso aí. Falando-se sobre o espírito de Deus, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro dos princípios, não é? No capítulo 1, versículo 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então nós estamos tratando aqui agora do Espírito de Deus. Não é? No capítulo 2 nós vimos lá Deus soprando nas narinas do homem o Espírito de vida do homem. Aqui está falando no princípio, antes da formação do homem, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Uma coisa interessante que no princípio é Bereshit, criou, bará, Deus, Elohim. Bereshit, bará, Elohim. Significa, Bereshit significa Deus quando não havia nada, quando não tinha nada, quando não existia nada. Bará,
ele trouxe a existência. Inclusive, esse verbo bará, ele só existe para Deus. Ele só é classificado para a pessoa de Deus, porque esse bará significa trouxe a existência, fez existir do nada. Então, Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus, mas não é Deus no singular, é Deus no plural. Ou então seria, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Que deuses? Pai, Filho e Espírito Santo. Não é mesmo? Porque quando nós estudamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus foi formar o homem, ele não disse, eu faço o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Era mais de uma pessoa, não é mesmo? Não era uma pessoa apenas, está no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Filho estava lá no princípio, pela palavra, pela promessa. Isso é uma coisa assim maravilhosa, não é mesmo? E lá em Colossenses 1,18 fala que Cristo é o cabeça, ele é o princípio de todas as coisas. Então, no princípio, o Espírito de Deus, né? O próprio Deus em Espírito ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou se movia sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava. Olha que coisa interessante. A palavra Espírito, quando nós estudamos na nossa língua, no português, não é? Espírito é um substantivo masculino, não é? Com o artigo masculino, o Espírito. O artigo e o substantivo masculino, porque o, né, e a terminação o masculino. Mas, quando nós estudamos a palavra espírito no hebraico e no grego, esse substantivo, esse nome não existe no masculino, ele só existe no feminino. Somente no feminino. Por isso que ele que traz vida, ele é que gera vida. E no texto de Gênesis fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A palavra pairar é um sinônimo de, lá no original, de chocar, de trazer calor e vida. E quem faz isso normalmente é a fêmea, não é mesmo? O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, o Espírito Santo de Deus é que traz vida. E uma coisa interessante, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela foi agraciada e seria a mãe do Salvador, a mãe daquele que salvaria o seu povo, ela disse, mas como isso pode acontecer se eu sou virgem, se eu nunca tive relação com nenhum homem? E ele fala, o anjo diz assim, a virtude do Espírito te cobrirá, te envolverá, e você dará à luz a um filho. Então, o Espírito de Deus veio sobre o ventre de Maria, porque a mulher é quem gera a vida. O homem tem a semente, mas quem vai gerar a vida, formar a vida, é a mulher, é o Espírito. Por isso que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é mesmo? Jesus, como homem, ele só tem mãe. Porque ele não foi gerado de um sêmen masculino, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Então, como homem, ele só tem mãe. Agora, como Deus, ele só tem pai. Porque não foi gerado pelo sêmen, foi gerado pelo Espírito Santo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é? Ele foi gerado pelo ventre de Maria, então ele só tem mãe como homem. E ele foi gerado pelo Espírito Santo, foi fecundado pelo Espírito Santo, então ele só tem
Deus como Pai. Deus é o Pai dele. Não sei se vocês estão entendendo. Deus é o Pai. A Bíblia fala lá em Provérbios 3:12 que o Pai corrige o filho que ama. E lá em João 14:16 fala que o Espírito Santo é o Consolador. Então, o Pai faz o papel de corrigir e de ensinar, e a mãe de consolar. Então, o Espírito de Deus, ele tem a função de gerar, de trazer vida, de fecundar, e é ele que nos dá vida, não é mesmo? Um homem sozinho não pode gerar uma vida. Ele só pode gerar, ele tem a semente, mas ele só pode gerar se ele tiver a mulher, para que possa gerar essa vida no seu ventre. Não sei se vocês estão entendendo. Romanos 8:16 está escrito assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, ou seja, o Espírito de Deus testifica com o espírito do homem, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então há uma conexão de espírito para espírito, não é? Um espírito testifica e conversa com o outro espírito, porque um espírito é que entende outro espírito. A mente humana não consegue entender as coisas espirituais. Por isso que o homem que é natural, o homem que não é espiritual, ele não aceita as coisas do espírito, não entende as coisas do espírito, e para ele isso é loucura. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não entende. E aqui em Romanos 8:16 fala: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós vimos que Deus, quando formou o homem, para dar vida ao homem, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ele deu vida para o homem, deu espírito para o homem, o primeiro homem que ele formou. E quando nós vimos Jesus, depois que ele morreu e antes dele ir direto para o Pai, definitivamente para ficar com o Pai, ele apareceu para os seus discípulos, e antes dos discípulos irem para o Pentecostes e receber o poder do Espírito Santo, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, quando Jesus apareceu novamente para os discípulos, ele soprou sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, e depois no Pentecostes eles receberam o poder, o dínamos do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus, nos dá vida humanamente falando e vida espiritualmente. Porque a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que aquele que está só entregue ao pecado, ele está espiritualmente morto. Né? Efésios 2, 1 fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o Espírito de Deus nos dá vida, e o nosso Espírito também nos dá vida. Então o Espírito é vida. Nós passamos por muitos conflitos internos, porque nós vivemos duas situações ao mesmo tempo. Nós vivemos duas situações. Nós vivemos no nível da carne, no âmbito da carne e da matéria, mas nós temos dentro de nós algo que é espiritual. Então, há esse conflito do espírito com a carne. O corpo é matéria, é temporal, né? Limitada ao tempo e ao espaço. O espírito não tem forma, é uma substância incorpórea e é atemporal, não está limitada ao tempo nem ao espaço. O corpo e a alma e espírito estão juntos. Nós estamos interligados, não é? Mas em dimensões diferentes. O espírito está numa dimensão, a alma noutra e o corpo noutra. Só que nós precisamos viver em harmonia, os três em harmonia. Por isso nós precisamos de Deus para Ele controlar e nos dar equilíbrio, o Espírito Santo que nos dá o fruto do equilíbrio, não é? Nós precisamos disso. Então nós temos três dimensões em nós: a física, a emocional e a espiritual. E isso muitas vezes nos traz
conflitos, né? Nós temos conflitos, por isso que acontece. Lá em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 17, fala que a carne milita, luta contra o espírito, para que não faça o que lhe convém. Então, o espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Numa coisa simples, muitas vezes o espírito quer ir buscar a Deus, quer encontrar com os irmãos, mas a carne está cansada. Então, não vou não, eu estou com muita vontade de ir, quero muito ir, gostaria muito de ir, mas estou muito cansado. Então há uma luta entre o que é temporal, que é a carne, com aquilo que é atemporal, que é o espírito, né, que está voltado para as coisas espirituais. Por isso acontece essa luta, essa guerra dentro de nós, esse conflito dentro de nós, entre carne e espírito. Por causa da natureza humana pecaminosa, a carne tende para o mal. Então o espírito resiste às emoções, né, carnais e age na consciência, que funciona como um fenômeno e nos mostra o que é certo e o que é errado. O Espírito está sempre falando conosco. O Espírito, às vezes, você quer ouvir um louvor maravilhoso ou ouvir uma música maravilhosa, mas a carne, às vezes, está sendo tentada para outra coisa. Então, aquilo que é mais alimentado na nossa vida vai ser mais forte. Se nós alimentamos mais a carne do que o Espírito, a carne vai sempre vencer o Espírito. Mas se nós alimentamos mais o Espírito do que a carne, o Espírito vai sempre vencer a carne. Por isso que há esse conflito. Então, as pessoas que buscam a Deus pouco, que oram pouco, que não têm muito ânimo de participar de cultos, de participar de um estudo, essas pessoas são vulneráveis espiritualmente, são fracas, são raquíticas espiritualmente. Então, elas não têm força na hora da tentação, na hora da tentação e do sentimento da carne. A carne fala mais alto, fala mais forte e acaba vencendo. Nós temos esses conflitos sérios na nossa vida e nós precisamos da bênção de Deus em nós. O Espírito é algo muito sério. O Espírito, ele quer buscar as coisas do alto, ele quer pensar nas coisas espirituais, mas a mente, por causa do corpo, por causa das fraquezas carnais, por causa das tentações, por causa das coisas materiais, muitas vezes ela fica voltada para o mundo, voltada para a carne, voltada para as coisas humanas. E então nós, às vezes, cedemos para a carne e não cedemos para o Espírito. Mas se nós buscamos mais as coisas espirituais, as coisas de Deus, então o nosso espírito é fortalecido e nós vencemos e buscamos mais a Deus, não é? E estamos mais fortalecidos espiritualmente. Eu espero que você esteja entendendo isso. O Espírito, preste atenção numa coisa. Às vezes nós estamos parados num lugar. Estamos quietos, ou na nossa casa, ou numa cadeira, numa poltrona, qualquer lugar. Estamos ali parados e o nosso espírito viajando. O nosso espírito levando a nossa mente para outros lugares, para lugares distantes. A carne, a matéria, está limitada. O espírito, ele cria asas e ele vai longe, ele vai muito distante. Agora, os pensamentos vão depender do que é que o nosso espírito tem sido alimentado. Que tipo de espírito está, de alguma forma, influenciando a nossa vida, influenciando a nossa mente, influenciando o nosso pensamento. Eu disse que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual.
O mundo espiritual, ele funciona primeiro. Por isso que às vezes nós percebemos alguma coisa e nós falamos, eu pensei nisso, eu sonhei sobre isso, eu vi isso, porque o espírito viaja. E as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. No mundo espiritual. Quando uma pessoa mata uma outra pessoa, tira a vida de alguém, aquilo aconteceu no mundo espiritual. Veio para a mente, aquilo rodeou a mente daquela pessoa, o espírito daquela pessoa, a alma daquela pessoa. E ela alimenta aquilo, e ela amadurece aquilo. A outra pessoa não sabe, mas ela já está num plano de ser morta. Ou seja, no mundo espiritual, ela já foi morta. Já mataram ela. Só está esperando o momento, o dia. Então as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Nós pensamos primeiro, nós idealizamos primeiro, nós estudamos primeiro. Por isso que há uma grande diferença entre ação e reação. A ação você vai premeditando. A ação você idealiza, você prepara, você estuda o que é que você vai fazer, como é que você vai agir. Mas a reação é quando você é pego de surpresa. E a reação é que vai mostrar realmente o nosso estado de espírito. Porque é quando nós somos pegos de surpresa. Então nós vamos saber o que é que está comandando mais a nossa vida. São coisas boas, são coisas ruins. Se são coisas boas, elas estão vindo do plano e do propósito do Espírito Santo de Deus. Porque Deus tem o melhor para nós. Se são coisas ruins, o Espírito que está sondando o nosso espírito não é um espírito bom. Ele é um espírito mau. Então, nós temos que ver isso. Nós vamos, os dois próximos estudos, nós vamos destrinchar isso aí. Nós vamos ver a ação dos espíritos de Deus e o espírito maligno na vida das pessoas e o espírito do homem. Tem coisa que é coisa do homem, tem coisa que é coisa do maligno e tem coisa que é coisa de Deus. Tem reação que é reação do homem, simplesmente. Tem reações que são reações malignas e existem reações que são reações de Deus. Do Espírito de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Da mesma forma que o Espírito maligno testifica com o Espírito do homem se ele está distante de Deus. Não é? Há uma intercomunicação, uma comunicação recíproca, né? Uma identificação recíproca. Por quê? Porque aquilo que nos influencia espiritualmente, se é algo que eu não aceito e não concordo, eu vou rechaçar, eu vou rejeitar, eu não vou concordar e não vou aceitar. Muitas vezes algumas pessoas pensam alguma coisa e elas sacodem a cabeça e falam, não, eu não quero pensar nisso. Mas outras vezes vem alguma coisa ruim e a pessoa recebe aquilo, põe aquilo dentro dela e desenvolve aquilo no coração, na mente, no espírito dela. Sabe de uma coisa? Só entra dentro de nós aquilo que já existe dentro de nós. Vocês estão entendendo? Nós estamos agora na era extremamente forte do vírus da bactéria. E o nosso organismo precisa ter anticorpos que vão combater todo vírus e bactéria, tudo aquilo que é estranho que está entrando no nosso corpo para nos prejudicar. Vocês estão entendendo? Se nós somos pessoas espirituais e servimos a Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, mas algum espírito ruim nos sonda, nós temos um anticorpo maravilhoso chamado Espírito
Espírito Santo de Deus, palavra de Deus, princípios da promessa de Deus, fé no Senhor Jesus. Então tudo isso consegue combater todo tipo de sentimento ruim. Então essas coisas no mundo espiritual acontece essa concordância, ou do lado bom ou do lado ruim. Vocês já viram que tem pessoas que facilmente aceitam uma influência má, uma influência maligna, sem nenhuma força, sem nada, ela quase que automaticamente concorda com coisas erradas? Então, há uma identificação, há uma intercomunicação, uma ligação, não é? Há uma concordância dentro dela. Isso pode acontecer na área física. Vocês já ouviram aquela expressão? Rolou uma química? Não é mesmo? Sentiu um calor e uma atração diferente? No físico, às vezes a pessoa está no momento espiritual, mas a carne é provocada por outra carne. Então, se ela não estiver muito forte espiritualmente, a carne vai prevalecer. Então, há essa comunicação entre o corpo, há essa comunicação entre a alma, os sentimentos, não é? Uma palavra que é dita, uma forma de olhar, aquilo já mexe com a emoção de outras pessoas. Assim como uma palavra e um jeito, uma forma de olhar, faz com que o outro saia da frente. Vocês estão entendendo? Então há uma comunicação, tanto do corpo como da alma, que são as emoções. Tem pessoas que são movidas por emoções, então a outra aproveita daquilo e vai só mexendo com as emoções dela. E há a comunicação no espírito, pela área do espírito. Pode ser o Espírito de Deus, porque ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e quando você encontra com uma pessoa de Deus, o Espírito, ele se identifica pela paz, pela comunhão. Mas pode ser também pelo espírito maligno, né? Uma força ruim, uma força maligna que atrai outras pessoas também, atrai espírito a espírito. Eu me lembro que minha avó às vezes dizia, quando alguém falava, você viu que fulano está andando com ciclano? Uma pessoa andando com a outra que não era boa, minha avó quietinha falava assim, um gambá cheira o outro. E é assim. Um gambá cheira outro gambá. Os espíritos se identificam. Vocês podem ver que quando tem um encontro na praça, na rua, numa festa, na praia, em qualquer lugar, as pessoas vão se agrupando, porque elas vão se identificando. Umas, às vezes, nunca viu, nunca conversou, mas há uma interligação, há uma comunicação, ou espiritual, ou carnal, ou emocional. Vocês estão entendendo? Então acontece isso. Isso pode acontecer no corpo, na alma e no espírito. Agora, as coisas espirituais são mais fortes. Eu disse que tudo acontece primeiro no mundo espiritual. No mundo espiritual. A coisa acontece aqui e aí vem para a nossa mente. Tem um ditado no mundo, no Brasil especificamente, que fala assim, mente vazia é oficina do diabo. Uma pessoa vazia, uma pessoa sem princípios, uma pessoa que não busca conhecimento, nem entendimento, nem as coisas boas, é uma pessoa vulnerável. Então, ela tem uma mente fácil para ser atingida e ser alcançada, principalmente por coisas ruins. Tudo depende do nosso estado de espírito.
Se a pessoa está bem ou não, vai depender do seu estado de espírito. Se ela está afim ou não, vai depender do seu estado de espírito. Se ela agradar ou não, vai depender do seu estado de espírito. Normalmente fala assim, essa não é a minha praia, ou essa é a minha praia, por causa do estado de espírito. Se combina ou não, vai depender do estado de espírito. Se concorda ou não, vai depender do estado de espírito. Se está lúcido ou não, vai depender do estado de espírito. Se acredita ou não, vai depender do estado de espírito. Se está preparado ou não, vai depender do estado de espírito. Se foi forçado ou não, vai depender do estado de espírito. Tudo isso depende do estado de espírito, depende da condição espiritual de cada um de nós. Uma coisa impressionante. O espírito, ele não tem forma. O espírito, eu tenho falado tanto do vírus e da bactéria. Eu falei tanto isso no ano passado. E esse ano nós estamos vivendo essa situação. A bactéria e o vírus não enxergamos a olho nu, somente com super microscópio. Ela está aí no ar, como o Espírito está aí. Como o nosso Espírito está dentro de nós, está envolvido em nós. Como o Espírito de Deus está, e como o espírito maligno também está. Então, o que é que nós temos atraído para a nossa vida? Um espírito bom? Se é o espírito bom, é o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus vai fazer com que o nosso espírito seja um espírito bom, seja um espírito equilibrado, seja um espírito abençoador. Mas se eu descarto as coisas de Deus, se eu não tenho interesse pelas coisas de Deus, ou se o interesse pelas coisas de Deus é em segundo plano ou em último plano, infelizmente, a força que não é boa, maligna, do mundo espiritual é a que está mais possante sobre nós, mais dominante sobre nós. Então, o mundo espiritual é uma coisa muito séria. O espírito nós não enxergamos. É como o oxigênio. Ninguém enxerga, mas ninguém vive sem ele. Ninguém fica falando, existe, não existe, deixou de se... Não, nós só lembramos mesmo que ele existe quando ele começa a nos faltar. Agora com o coronavírus, esse problema pulmonar é uma coisa séria, porque as pessoas morrem quase que asfixiadas, sem ar, sem oxigênio. Então, aí é que nós vimos o quanto que ele é importante. Então, Deus é vida. Lá em Efésios 2:1 fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos pecados. Ele vos deu vida, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, não é? E quando nós vivíamos debaixo de uma influência espiritual, segundo o espírito da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Então tem um espírito que atua. Tem até uma expressão de brincadeira no Brasil que fala, fulano está com espírito de porco. Porque as nossas atitudes, as nossas reações,
Elas vão revelar que tipo de espírito está dominando a nossa vida. Por isso nós precisamos conhecer a Deus. Por isso nós precisamos buscar a Deus. Por isso nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Não se brinca com o espírito. Nem com o nosso espírito, porque ele é que dá vida para nós. Nem com o Espírito Santo de Deus, porque é ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos abençoar, nos fortalecer, nos direcionar a toda a verdade, nos guiar a toda a verdade, e nem com o espírito maligno, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Só que o espírito maligno, antes dele roubar, matar e destruir, ele faz um estrago muito grande na vida da pessoa e de quem está por perto dessa pessoa. Na semana que vem, nós vamos falar sobre essas atuações do Espírito de Deus na vida do homem, do espírito maligno na vida do homem e do espírito do homem quando ele está sem influência nem de Deus e nem do maligno. Ele está vulnerável a si mesmo. Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos entender essa parte, que o Espírito é que nos dá vida. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos cuidar do nosso espírito, porque tudo na nossa vida depende do nosso estado de espírito. Que Deus abençoe a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Deus nos abençoe ricamente. Amém.